Olá, amados de meu Deus. Sempre uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que habitou conosco, entre nós, mas que por meio da sua graça, Ele vem fazer morada em nós. Vão aparecer aí os links na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Você sabe que existem custos e a gente precisa manter as coisas em dia. Nós contamos com as orações, com a divulgação para que este programa alcance o maior número de pessoas possível para a glória de Deus. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já a gente volta. Nós costumamos falar sempre de alguma literatura. Eu preciso de comida para o meu corpo. Eu preciso de conhecimentos para a minha alma e eu preciso de relacionamento espiritual para o meu espírito. E uma boa leitura é algo muito precioso. Aqui, esse livro nós já indicamos uma outra ocasião, mas eu quero repetir. O Andar que Agrada a Deus. Era um engenheiro que foi convertido ao cristianismo no século XIX, Evan Hopkins. E este livro aqui, ele mostra a ação do Espírito conduzindo-nos, tanto aqui no nosso caminhar inicial, com a finalidade, o andar que agrada a Deus é um andar que está relacionado com a vida do Espírito nos conduzindo. Andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Então nós queremos aqui fazer coro no sentido de que você possa ter um bom livro, ao invés de ficar vendo certas coisas que são tão passageiras, você ser alimentado com esta leitura. Nós fomos sepultados com Ele pela morte, o batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A vida de Cristo em nós, não mais eu, mas Cristo. Essa é a nossa indicação para hoje. Que Deus lhe dê a oportunidade de uma boa leitura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quebrantado para ser inteiro. Parece um paradoxo. Mas um coração quebrantado é o único coração inteiro no reino de Deus. Se não houver quebrantamento no coração, não haverá vida espiritual
autêntica. Viktor Alphens, ele disse: Deus pode fazer maravilhas com um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços. É um quebra-cabeça divino de operar no quebrantamento. Além do que, Deus fará das emendas motivos para ajudar os outros feridos. Só os quebrantados podem, de fato, se compadecer daquele que está quebrado. Este mundo caído é um campo aberto de gente machucada, ferida, magoada. Embora a maioria esmagadora tente esconder seus ferimentos por vergonha ou por soberba. A dor existe na alma, mas eu finjo que ela não existe. E passo a viver uma realidade absolutamente oculta e dolorosa. Há muitos que preferem fingir que estão bem do que abrir a roupa e mostrar as lesões da sua alma. Rasgar o roupão que encobre aquela farsa toda. Eu não posso esconder as minhas cicatrizes, pois elas mostram os sinais das minhas dores. E o tratamento que as curou e a compaixão em fazer dos que sangram um motivo de cura. Não há sofrimento sem um propósito na vida dos cristãos. Jesus disse que neste mundo nós teríamos tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo. Eu sei que só terei real misericórdia pelos outros que sofrem se tiver passado por alguma experiência que me desperte empatia. Nós que fomos feridos em alguma área da nossa vida, nós entendemos melhor aqueles que estão sofrendo. O ferido que não se abre por vergonha dos seus estigmas, não consegue ajudar na cura das chagas abertas de tantos, deixando-os abatidos. Eu sei que as minhas dores, elas são minhas, mas elas também me despertam compaixão para com aqueles que passam por semelhantes problemas. Só quem expõe as suas dores no confessionário da vida pode ser curado e ainda pode ser agente de curar as feridas dos outros. Eu não acho que as minhas dores elas são só para eu curti-las ou para eu sofrê-las, mas são também para eu ter empatia e simpatia por aqueles que sofrem. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, os versos 3 a 5, que Deus encoraja a todos que passam por este tipo de experiência. Ele diz: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições,
para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. E deste modo, nós podemos ajudar aqueles que estão sendo marcados pelas dores deste mundo. Só os quebrantados podem ser inteiramente complacentes. A compaixão sempre busca alívio da dor alheia, por saber experimentalmente os sintomas e os estertores de suas próprias dores. Aquele que sofre entende melhor o sofrimento alheio. Se somos cristãos de fato, a passagem pelo sofrimento nos faz naturalmente compassivos. Eu não posso ignorar aqueles que estão sofrendo quando eu já passei por aquele vale sombrio, por aquele deserto, por aquela garganta apertada, por aquelas dores que me feriram profundamente na minha alma. Eu não posso ser indiferente para com aquelas pessoas que sofrem. Alguém disse que só se compadece quem padece. O compadecimento é fruto do padecimento. É melhor sente aquele que sentiu a dor que o outro passa. Não há verdadeiro enternecimento se não houver a internalização do martírio e isto se tornar uma forma de bálsamo para aquele que passa pelas torturas deste mundo. Os cavaleiros em nossas vidas nos ajudam a olhar a vida de um modo diferente. Quando nós passamos por grandes momentos de dureza, nós podemos ser, de modo profundo, relacionais com os sofrimentos humanos. Os meus calvários, eles me dão um senso terapêutico. E esta cura vem acompanhada por aquilo que eu chamo de o médico ferido. O médico ferido é um personagem de um autor americano que queria ser curado. Mas quando ele entrou na fila para mergulhar no tanque de Betesda, o anjo que estava dirigindo aquele processo disse: "Você não pode ser curado." E ele disse: "Por quê?" Ele disse: "Porque se você for curado, você não vai se compadecer com a dor do outro. A sua dor é que vai ajudar a entender a dor do outro." Eu conheço a história de um jovem que o pai o rejeitou no processo da gravidez, dizendo à sua mãe que o abortasse. Era um feto indesejado. Ela não o fez e nunca contou ao filho, mas guardou uma mágoa cruel do marido por toda a vida. E este luto íntimo atingiu a alma do menino desde o ventre. Porque havia um ambiente doloroso que estava gerando aquele caudal de sofrimento. O rapaz se tornou um primor por fora, mas uma fera por dentro. Ele carrega uma lembrança congênita,
uma lembrança do ventre, dos hormônios que lhe atingiram profundamente a alma. Há uma ferida invisível que precisa de uma iluminação para ser percebida, bem como das mãos profundas e perfuradas pelos cravos para poder ser curado. Só as mãos de Cristo podem aliviar a dor que mora na alma daquele jovem. Nós vamos ter uma paradinha aqui e já já a gente volta para comentar mais. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Aqueles que realmente foram curados vão fazer parte dos médicos feridos que tratam as feridas dos lesionados desta vida de horrores e horríveis histórias de crueldade. O mundo em que nós vivemos é um mundo muito cruel nos relacionamentos. Muitos são abusados, muitos são desprezados, muitos são deixados como a gata, os felinos fazem isso. Quando um filho nasce com um certo defeito, existe um comportamento chamado de filicídio, que a gata ou despreza ou mata. E essas pessoas que estão aí sofrendo, elas precisam encontrar médicos feridos que possam ajudá-las a sair desta cafua, essa masmorra de sofrimentos angustiantes. E a Bíblia nos diz que o Altíssimo tem 2 endereços. Ele habita no alto e sublime trono e no coração dos quebrantados e contritos. Ele mora ao mesmo tempo num palácio e num barraco. E faz desta tapera, deste barraco, o seu lugar de reconciliação com os molestados deste mundo esfacelado. O Deus que se compadece e que desce e que se encarna e que vai para uma cruz, que recebe o sofrimento do pecado, o sofrimento da humanidade,
que morre uma morte que não era sua, mas é a morte do ego, do ser humano para o pecado, e que vem habitar em nós, este continua por toda a eternidade com os sinais dos cravos em suas mãos. Ele tem os estigmas da dor, por isso ele é chamado homem de dores e experimentado no sofrer. Meus amados, nós vivemos das esmolas da graça e Deus tem os seus métodos. Como disse C.S. Lewis, aquele grande escritor inglês, filósofo, professor de Oxford, ele disse que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele fala-nos mediante nossa consciência, mas Ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esta é seu megafone para despertar um mundo surdo. Muitas vezes nós nos tornamos apáticos com a realidade ou indiferentes, e é o sofrimento que vem startar um novo modo de agir. Nós somos despertados para a realidade deste mundo e para sermos instrumentos de Deus em meio a uma sociedade, a uma multidão de gente dolorida, sofrida. O profeta Oséias, no capítulo 2, no verso 14, ele diz o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É uma figura em que ele está contando de Israel como sua esposa, e o povo de Israel havia se envolvido com a idolatria. E o Senhor está dizendo através do profeta que ele havia se casado com Israel, mas ele não dava divórcio. Então ele está dizendo: eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Porque no deserto a pessoa se sente desamparada. Muitas vezes nós precisamos ir aos desertos da vida para aprendermos a agir com real misericórdia. É neste deserto ou nessas lutas que nós levantamos a cabeça para o céu. Alguém diz que muitas vezes Deus nos coloca de barriga para cima para que nós possamos olhar para Ele, no sofrimento, na cama, no leito da enfermidade, das dores, para buscarmos. É um processo terapêutico também, porque nós somos muito duros e resistentes à fala de Deus. Só os quebrantados podem ser inteiramente sensíveis para com aqueles que estão quebrados. Eu não tenho dúvida disso. Eu agradeço ao Senhor pelos meus sofrimentos, pelos meus traumas, pelas minhas dores, porque elas me tornaram uma pessoa mais sensível para com aqueles que também sofrem. Eu não tenho dúvida de que não é à toa esse sofrimento. No reino de Deus, apenas os quebrantados são inteiros, porque estes são os únicos que podem enxergar a fratura do outro, de modo a compadecer-se e ajudar a fazer essa recuperação daquele que está sofrendo. Muitas vezes eu ouço pessoas que padecem e eu só ouço. E ao ouvi-las,
elas estão sendo tratadas. Não é pelo que eu falo, nem pelo que eu tento explicar, mas é pelo abraço, pelo compadecimento, dizendo eu também entendo isto. Eu já passei por algo semelhante. E isto se torna num aspecto curador. O escritor C.T. Studd, ele diz assim: para termos aroma suave de Deus, precisamos ser quebrados e derramados, e não somente ser recipientes de perfume suave. Aqui ele está se referindo ao vaso de alabastro que precisou ser quebrado para que Jesus fosse ungido. E muitas vezes nós temos que passar por este quebrantamento para sermos instrumentos de Deus em um mundo de sofredores. O coração quebrantado é o único coração sadio no reino de Deus. E você e eu, se nós não formos quebrantados, nada podemos fazer para os que estão quebrados. Se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, os nossos corações serão quebrados. Nós não podemos ser duros e não podemos negar o perdão e o amor para aqueles que sofrem. Dizia o Dr. Martyn Lloyd-Jones, grande cardiologista do rei da Inglaterra por alguns anos e pregador do Evangelho por tantos outros. Isaías 61, versículo 1, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas, boas notícias aos pobres, e Ele me enviou para consolar os que de coração quebrado e para proclamar os que são cativos e soltos os prisioneiros, para que eles sejam libertos. Essa figura de Jesus, que é aquele que sara os quebrantados. Há um escritor chamado John Henry Jett, ele diz: o evangelho de um coração quebrantado começa com o ministério de corações que sangram. E quando paramos de sangrar, paramos de abençoar. Então, eu posso dizer, eu estou quebrado para ser inteiro. A vida cristã é a vida dos que foram quebrados pela cruz de Cristo e depois refeitos pela ressurreição com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O pregador inglês do século XVIII, John Newton, dizia: meu alvo principal na pregação é quebrantar o coração endurecido e curar o coração enfermo. Que Deus nos mantenha com este olhar, que só os quebrantados na igreja podem viver inteiros para Deus. Você realmente já experimentou a obra da cruz de Cristo? Então, é aqui que nós ganhamos a grande dimensão. Cristo morreu para nos levar a morrer, ressuscitou para nos dar a vida dele. E por meio da vida de Cristo, nós deixamos de ser pessoas indiferentes e passamos a viver para a glória dele e para a edificação dos outros. Que Deus nos conceda isto, e eu falo isso de coração para coração. O Senhor Jesus abençoe a você e a sua família.